Boa tarde, pessoal. Meu nome é Darlan de Lima Dortman, sou estudante do 5º semestre de Agronomia do IFAR Campus Santo Augusto e estou fazendo a matéria de Manejo e Produção Florestal com o professor Rafael Bonadiman, e foi proposto para cada aluno fazer um projeto de espécies florestais, e a espécie escolhida por ele para mim fazer o meu projeto foi a espécie do cinamomo, e estou aqui para mostrar para vocês um pouco da área escolhida. Essa área, ela conta com aproximadamente 13 hectares, ela é localizada em Santo Augusto, especificamente ao lado do Instituto Federal Farroupilha, e eu vou fazer o projeto usando uma área de aproximadamente 1 hectare, com um espaçamento de 4 por 4 entre plantas, e algumas características, tanto da planta como outras do projeto, vou mostrar para vocês durante o vídeo. Bom, então continuando a apresentar o projeto de arborização de cinamomo na cidade de Santo Augusto, algumas características aí da planta do cinamomo, como o nome científico Melia zedaraki, é também conhecido como Santa Bárbara e Lilás de Soldado, é uma árvore das famílias das meliáceas e nativa do sul da Ásia. Então, pela sua rusticidade e grande capacidade de produção de lenha, ela foi introduzida em vários países durante os anos e já é confundida com a vegetação nativa em virtude da sua boa adaptação. Suas flores são pequenas e têm cor lilás e os frutos são redondos de cor amarelo escuro. A polinização se dá por abelhas e diversos insetos, além de pássaros. A floração se dá de junho a outubro no Paraná e setembro a novembro no Rio Grande do Sul. Os frutos amadurecem de junho a outubro, com sementes a partir de junho, e o processo reprodutivo da espécie tem início a partir de 1 ano de idade. A dispersão de frutos e sementes é principalmente por gravidade. A espécie cresce em regiões com temperatura média anual em torno de 18 graus. Na América Central é plantada em locais com temperatura média anual superior a 22, e aqui no sul do Brasil ela é plantada em regiões com temperatura média anual de 16 até 22 graus. As árvores mais jovens dessa espécie são suscetíveis a geadas e árvores adultas são bem tolerantes ao frio, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Temperaturas mínimas aí da espécie podem chegar até menos 2 graus de tolerância. Embora apresente um comportamento superior em solos férteis, o cinamomo pode ser plantado em solos ácidos, arenosos, úmidos ou nos solos profundos. Devem ser evitados os solos rasos e pedregosos. A espécie cresce em vários tipos de solos, porém cresce melhor nos solos bem drenados e profundos. A produção de mudas, então, pode ser de dois tipos: propagação por sementes e a propagação vegetativa. A propagação por sementes é facilmente aí propagado. A semeadura pode ser feita diretamente nos recipientes, sacos plásticos ou tubetes de tamanho médio, devendo ser semeado apenas um fruto. A germinação é epígea, iniciando entre 25 a 41 dias após a semeadura. O poder germinativo varia de 65 a 80 na propagação por sementes. A propagação vegetativa ela não é muito utilizada, que é por via estaca, que a rebrota diminui muito da espécie e causa problemas no colo da planta, tornando-a menos resistente aí, pois facilita o ataque de fungos. O método aí de borbulha e de garfagem apresentou porcentagens muito menores, ou seja, a propagação via sementes é mais recomendada para a espécie do cinamomo. O cinamomo apresenta um crescimento rápido, monopodial, com dominância apical. Aí em regiões favoráveis ele apresenta um incremento anual em altura de 2,5 a 3,5 metros, em diâmetro de 2,5 a 4 centímetros e em volume entre 24 a 44 metros cúbicos por hectare ao ano. A madeira é empregada principalmente para a fabricação de móveis de luxo, serraria, desdobro para laminados e compensados, estacas e vigas, e além da produção de lenha. O cinamomo contém em seus tecidos a azadiractina, que é uma substância notória pela sua ação inseticida, então folhas, frutos e flores têm essa substância, e além disso é usada para o paisagismo, reflorestamento, para a recuperação ambiental. As principais doenças da espécie do cinamomo são o ídio, a verrugose e a cercosporiose, principalmente a cercosporiose, que é as da foto.
Então, tem como objetivo esse projeto implantar uma área de produção de cinnamon no município de Santo Augusto para posterior venda à indústria de móveis ou comercialização para outros fins. O sistema de plantio, então, será por produção de mudas. Essas mudas não serão compradas, né? Assim viabilizando os custos. Será então adquirida a produção dessas mudas através da reprodução sexuada via sementes, como falado, era de fácil propagação. Serão então colhidos frutos diretamente das plantas das regiões assim que atingirem a sua maturação e serão despolpadas manualmente. Para acelerar a germinação e torná-la mais uniforme, as sementes serão deixadas em água por período de até 72 horas e após esse período serão plantadas imediatamente em saquinhos com terra, areia ou substrato neutro. Será irrigado diariamente e o transplante será feito quando as mudas atingirem de 10 a 15 centímetros de altura, que ocorre normalmente em 50 dias. No local definitivo, então, da área, serão abertas covas com 40 por 40 e 40 de profundidade, com espaçamento entre planta de 4 por 4 metros. A fertilização nas covas irá utilizar 10 a 15 litros de esterco bem curtido e mais 100 gramas de NPK 4,14,8. Após, a fertilização é feita anualmente com 10 litros de esterco e 100 gramas de NPK 10-10-10. E também será utilizada uma cobertura morta, como o resto de capinas, folhas mortas e serragem ao redor da planta, que aumenta a disponibilidade de água e ajuda no seu desenvolvimento. Aqui temos uma foto da área a ser implantada, então, aqui no município de Santo Augusto. Ela tem as coordenadas, então, 27 graus sul e 53 graus norte. Será realizado o plantio em um total de 10 mil metros quadrados de cinamomo, então totalizando aí 1 hectare. E será necessária a produção de aproximadamente 625 mudas para o plantio. Aqui algumas fotos da área. Podemos ver que temos já outros cultivos aí, mas será adequadamente preparado o solo para o cultivo do cinamomo. A manutenção, então, será feita com podas, controle de plantas daninhas e um preparo bom do solo, né? Apesar de ter aí uma queda de galhos aí natural, o cinnamon precisa de uma poda de formação nos primeiros 2 anos aí para os galhos se formarem melhor. Aí terá um controle de plantas daninhas também, para não haver um ambiente favorável aí a patógenos e um preparo bom do solo para não se perder as mudas, além de também não ter perdas de mudas por fungos ou outros tipos de doenças. A colheita, então, será feita a partir de 5 anos, essa é a expectativa. Ela tem um desenvolvimento muito rápido e a venda será feita diretamente a indústrias de móveis. Essa madeira é leve, durável, resistente e se caracteriza por ter uma catedral bem marcante. É um produto feito com essa lâmina natural possibilita um designer criar formas ousadas e diferenciadas. E esse material também permite um bom acabamento, fator essencial para um móvel de qualidade. Alguns custos então desse projeto, mudas e sementes então não vai ter custo nenhum, né, como a gente vai produzir as mudas, as embalagens plásticas, adubação química, adubação orgânica, podas, controle de pragas e doenças, adubação de manutenção química e adubação de manutenção orgânica. Lembrando que a adubação de manutenção é feita uma vez por ano, então durante 5 anos, totalizando então um valor de R$ 41.357,25. O cronograma então de execução será feito da seguinte forma: o plantio de setembro a outubro, as podas serão feitas em agosto, a adubação de manutenção em abril e outubro e o controle de plantas daninhas de janeiro, maio e setembro.
A estimativa então de produção para o cinamoma é de 625 plantas, como falado, e o preço por planta é de R$ 400, totalizando aí, se forem todas comercializadas, R$ 250 mil. Esse valor total no final é esperado em um tempo do plantio até a colheita, que será de 5 anos, como falado, gerando um faturamento de 50 mil por ano. Como custos a outras despesas, né, disso de trator, motosserras, inseticidas e pesticidas, será um gasto mais ou menos aproximado de 5 mil. Então, o lucro final aí fica de 203.642,75 no final dos 5 anos. São números altos em termos de lucro, porém tendo em vista a alta dos preços e o tempo que demora para esse valor ser adquirido. A produção final, então, será destinada ao comércio local e também pode ser uma renda para o produtor. Obrigado pela atenção de todos.